Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Barreto, eu sou cirurgião plástico aqui em Sobral, Ceará. E conforme prometido, eu vim aqui hoje para poder responder algumas perguntas sobre o que a gente conversou ao longo dessa semana, sobre lipoaspiração, sobre lipoenxertia e sobre lipoescultura. Bom, recebi muita pergunta primeiro pedindo para definir, para determinar as diferenças entre os tipos de lipoaspiração. Bom, lipoaspiração, o que é? É quando você retira a gordura de um determinado local através de cânulas, que são pequenos canos de metal, e esses canos são acoplados a um sistema de aspiração e por movimentos de vai e vem você consegue retirar essa gordura que está mais localizada. Quando você pega essa gordura e você utiliza essa gordura em outras áreas, nós chamamos isso de lipoenxertia. Quando você associa as duas técnicas, a lipoaspiração com a lipoenxertia, você tem a lipoescultura. Então, a primeira dúvida que me perguntaram muito é disseram, olha, pode fazer a lipoenxertia sem a lipoaspiração? Não, porque eu preciso tirar a gordura de um canto para colocar em outro. Então, a lipoenxertia é um tempo da lipoescultura. Existem variantes da técnica de lipoaspiração, a Vibrolipo, Smart Lipo, Hidrolipo, atualmente há muito falada Lipo HD. Então isso são variantes da técnica, são técnicas de lipoaspiração, mas algumas têm algumas diferenças e por isso algumas dão um pouco de diferença de resultados. Falar um pouco sobre a Lipo HD, que é uma lipo que está mais em voga, está mais na mídia, digamos assim. Então o que é? A Lipo HD ela mudou um pouco o conceito da lipoaspiração convencional, onde você consegue delimitar um pouco mais as linhas de musculatura. Então, a marcação da cirurgia é um pouco diferente, o tempo cirúrgico é um pouco diferente, a paciente fica um pouco mais tempo de recuperação de pós-operatório, tem que ter mais cuidados de pós-operatório. Então, é uma modificação que dá muito bons resultados, mas antes de mais nada tem que ser muito bem indicada. Ou seja, às vezes eu recebo no consultório o paciente dizendo o seguinte, olha doutor, eu quero a minha lipo como Lipo HD. E ela imagina que vai sair com aquele corpo de atlético, com gominho, com tudo. Então, não é bem assim. A Lipo HD ela tem as suas indicações. Normalmente a paciente ela tem que ter pouca gordura abdominal, ela tem que ter um perfil atlético, ela tem que ter já um certo tipo de atividade física para poder aparentar a musculatura e o cirurgião plástico tem que ter treinamento nisso também. Então, não é para qualquer um, então não é todo paciente que pode fazer, então isso precisa primeiro de uma avaliação médica, tá bom? Como é que é a cirurgia? A cirurgia é feita com raquianestesia, essa é a minha opção, eu acho que é uma cirurgia que dá tranquilamente para ser feita, a cirurgia tem uma anestesia tem muito poucos riscos, a gente faz uma sedação leve com a paciente e eu acredito que é uma anestesia de boa qualidade e com uma segurança muito boa para o paciente. Tempo da cirurgia. O tempo da cirurgia varia de 2 horas e meia a 3 horas. Em casos de Lipo HD, a gente demora um pouco mais, em torno de 4 horas. Demora um pouco mais exatamente porque a gente tem que fazer essa modelagem do abdômen, tem um pouco mais de cuidado, tá certo? Como é que é a cirurgia? Vou tentar explicar para vocês aqui pela ajuda do quadro. Imagina que isso aqui é a paciente. Normalmente eu começo a cirurgia com a paciente deitada. Então, esses orifícios são os orifícios onde a gente faz de acesso. As incisões, pessoal, são pequenininhas, são mais ou menos meio centímetro, como eu botei aqui. Então, as incisões elas são feitas nessas localizações e a gente lipoaspira essa região toda aqui do abdômen, lateral, essa região aqui que normalmente apaga um pouco a região do bumbum e o outro lado também. Quando a paciente tem gordura de culote, a gente pode lipoaspirar essa região também, entrando por essa incisão que tem aqui embaixo, tá bom? Começa essa parte, que é a parte posterior, esse tempo dura em torno de 1 hora e meia, mais ou menos, e aí a gente pode utilizar a gordura, né, a fazer a lipoenxertia. Normalmente se escolhe a região glútea, que é a parte mais importante que a paciente pede, mas pode ser feito em outras áreas também. A lipoescultura, a lipoenxertia de glúteo, se a paciente ela tem uma queixa mais de depressão trocantérica, ou seja, que é essa perca nessa região aqui da região do glúteo, a gente pode injetar mais gordura nessa região. Se a paciente ela prefere ter um glúteo um pouco mais empinado, a gente geralmente injeta mais nessa região. Se a paciente já tem um volume de bumbum bom, que acha que o volume do bumbum é legal, ela quer só aumentar um pouco, a gente pode distribuir um pouco mais a gordura em toda a região glútea. Esse tempo da cirurgia dura mais ou menos 1 hora e meia,
e aí a gente vira a paciente, tem toda uma técnica para isso, e aí a gente passa para fazer as incisões na parte da frente. Aqui eu fiz a marcação mais ou menos da marcação da lipo HD, mas a lipo convencional tem marcações semelhantes. Então, a gente faz 2 incisões na região aqui da região pubiana. Se a paciente já tiver alguma cicatriz, a gente pode aproveitar a cicatriz. Se ela já tiver feito abdominoplastia, a gente usa a própria cicatriz da abdominoplastia. Se não tiver nenhuma cicatriz, tiver cicatriz cesariana, a gente usa a cicatriz da cesariana. Mas aqui é um paciente que não tem cicatrizes, faz uma incisão no umbigo e às vezes faz 2 incisões próximo da borda inframamária. É feita a lipoaspiração dessa região também. A gente sempre acentua bem essa região da curvatura, tanto aqui quanto aqui, que é um local que dá um resultado muito bom na lipoaspiração. Se em casos de lipo HD, a gente faz essa marcação mais dos bordos musculares, para a gente tentar cavar um pouco mais nessa região, para tentar dar mais um pouco de definição à paciente. Tempo total da cirurgia dura mais ou menos em torno de 3 horas, como eu disse, né? Caso de lipo HD um pouco mais. A paciente sai da sala de cirurgia já de cinta, ela normalmente interna no dia, vai embora no outro, tá bom? É uma cirurgia considerada de risco? Bom, o que eu costumo dizer no consultório, para quem já me conhece, é que todo procedimento cirúrgico tem algum grau de risco, né? O que a gente tem que ter? A gente tem que ter todos os cuidados possíveis para evitar que essa cirurgia se torne um procedimento de risco. Então, você tem que ter todos os seus exames pré-operatórios, você tem que operar no hospital que tenha suporte de UTI, o mais ideal, a equipe médica tem que ter já tem que ter um conhecimento, tem que ter uma certa estrada, um caminhado junto, é interessante isso também. Você tem que ter os cuidados de medicação pré-operatória, intraoperatória, pós-operatória, tem que tomar as medicações, usar a cinta, o seu médico tem que ter a disponibilidade de qualquer problema, você está próximo para poder para ele responder. Se você tiver todos esses cuidados, a tendência é que lipoaspiração ou qualquer cirurgia plástica que você venha fazer na sua vida, ela seja uma cirurgia que tenha riscos menores do que qualquer cirurgia que você venha fazer na sua vida. Então, é muito tranquilo, é uma cirurgia muito segura, cirurgia que feita em mãos experientes, ela tem uma taxa de complicação muito baixa e normalmente a gente costuma ter um resultado muito bom. Me perguntaram também as outras áreas, eu posso usar a gordura em outros locais? Sim. A gordura ela pode ser utilizada, na verdade, em qualquer local que você tenha gordura, ou seja, é muito utilizada em região da face, nessa região do bigode chinês, utilizada em região torácica. Tem alguns médicos que usam em região mamária, eu particularmente eu não gosto porque pode formar cistos de gordura e isso pode atrapalhar um pouco a avaliação na paciente com câncer de mama. Pode utilizar principalmente em região glútea, em região medial da coxa. Eu particularmente não recomendo que seja utilizada em região de panturrilha, que as panturrilhas são locais que têm muitos vasos e você pode inadvertidamente ter uma injeção de gordura nesse vaso e isso realmente pode causar embolia pulmonar, tá certo? Bom, então antes de mais nada eu queria dizer para vocês que acompanhem o canal, que eu vou sempre tentar tirar um pouco das dúvidas de cada um. Toda semana eu vou tentar colocar algum vídeo, ou pelo menos a cada 2 semanas eu vou tentar explicar sobre alguma cirurgia e aos poucos a gente vai tirando um pouco de medo que às vezes a cirurgia plástica tira das pacientes. Eu recebi muita pergunta sobre valor, eu já estou pertinho de terminar, mas eu recebi muita pergunta sobre valores de cirurgia, o que as pacientes têm que entender aqui. Primeiro, eticamente, a gente não pode determinar valores por redes sociais. Segundo, que precisa de uma avaliação médica. A avaliação médica presencial, ela é imprescindível para todo mundo. Por quê? Porque vai depender da sua indicação, mais ou menos o tempo cirúrgico que a gente vai demorar e, consequentemente, valores também. Muitas vezes o paciente me pergunta no direct, o que eu faço é dar uma média, uma faixa de valores, isso aí é permitido, mas a avaliação realmente é que vai determinar os valores totais, tá bom? Queria agradecer a vocês, queria agradecer a interação que está tendo nas nossas redes sociais, queria dizer que a cada dia eu vou tentar me esforçar mais, vou tentar cada vez mais ser um pouco mais presente para quem está tentando procurar informação sobre cirurgia plástica. E entenda que saúde não é ausência de doença. A saúde é quando você se sente bem consigo mesmo. Eu me sinto muito mais um cirurgião que melhora a autoestima das pessoas do que um cirurgião especificamente de cirurgias estéticas. Então eu estou aqui por vocês mesmo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.